pessoal, nesta videoaula falaremos sobre regra da cadeia para funções de mais de uma variável. E logo depois falaremos sobre diferencial total, diferencial de uma função. Nesse primeiro exemplo, eu volto ao cálculo diferencial, recordando a regra da cadeia para uma função de apenas uma única variável. Veja o primeiro exemplo. Calcular a derivada de y em relação a x, sabendo-se que y é igual a seno de u, quer dizer, y é uma função de u, e por sua vez, a função u é uma função de x. Nesse caso, nós temos que y é igual a seno de x à quarta. Como derivar y de seno de x à quarta? Esse é o nosso objetivo. Só que aqui eu separei em y igual a seno de u, e u é uma função de x, que é x à quarta. Veja o esquema. Aqui nós temos o caminho y, u, x, sendo x a variável independente, o u uma variável intermediária e y uma variável dependente. Na regra da cadeia diz que a derivada de y em relação a x é igual à derivada de y em relação a u, que multiplica a derivada de u em relação a x. Assim, a derivada de y em relação a u é igual à derivada do seno, já vimos que é cosseno. Derivada do seno de u é cosseno de u. E a derivada de u em relação a x é igual a derivada de x à quarta, é 4x ao cubo. Assim, a derivada de y em relação a x vai ser a multiplicação dessas duas funções, quer dizer, a derivada de y em relação a u, que nós já calculamos aqui, e a derivada de u em relação a x. Assim fica cosseno de u, e u por sua vez é x à quarta, que multiplica a derivada de u em relação a x, que é 4x ao cubo. Aqui está a derivada de y em relação a x. Quer dizer, a derivada de seno de x à quarta. Deriva o seno, conserva x à quarta e deriva o arco, que nesse caso a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Então, deriva, conserva, deriva. Isso aí para recordar o cálculo da derivada de uma função composta, ou seja, a gente utiliza a regra da cadeia. Segundo exemplo, calcular a derivada de y em relação a t, sabendo-se que z é a função tangente do arco de y sobre x, quer dizer, uma função de duas variáveis, x e y, mas só que x é em função de t, ou seja, x aqui é o cosseno de t, e y, por sua vez, é também em função de t, que é dado por y, nesse caso aqui, y igual a t ao cubo. Observando, esta função z é de apenas uma variável, quer dizer, podemos escrever z em função de t. Quer dizer, t nesse contexto é uma variável independente, x e y as variáveis intermediárias, e z que depende de x, y e por sua vez depende de t. Anote no seu caderno aí que eu vou apagar depois essa função. Tá? Bom, aqui olha o esquema. Eu tenho z, que é em função de x e de y, e converge tanto x como y para a variável t. Então aqui eu tenho que a derivada de z em relação à variável independente, variáveis intermediárias, e z é a variável dependente. Vamos de novo? Vamos nessa. Então, t é a variável que? Independente. X e y são as variáveis o quê? Isso mesmo, intermediárias. E z é a variável dependente. Eu derivar z em relação a x ou a y, isso é derivadas parciais. Mas derivar z em função de t é apenas de uma única variável. Então,
faremos a derivada de z em relação a t é a derivada parcial de z em relação a x, que multiplica a derivada de x, derivada simples, em relação a t, mais a derivada de z agora nesse caminho, em relação a y, que multiplica a derivada simples, quer dizer, de uma única variável, y, em relação a t. Vamos calcular separadamente. Então, vamos calcular a derivada de z em relação a x. Z é a função tangente. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, secante ao quadrado, o arco é y sobre x, e agora deriva o arco em relação a x, que nos dá menos y sobre x ao quadrado. Agora, vamos derivar x em relação a t. Então, a derivada de x em relação a t, a derivada do cosseno é o menos seno, seno de t. Pronto, já temos esses dois fatores aqui da derivada de z em relação a t. Derivação composta, regra da cadeia. Passaremos agora a derivar z em relação a y. A derivada parcial de z em relação a y. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Do arco é y sobre x. Y sobre x. A derivada agora do arco em relação a y, que vai ficar 1 sobre x. E agora vamos derivar y em relação a t. Então, a derivada de y em relação a t vai ser igual. Y é t ao cubo. Então, a derivada é 3t ao quadrado. Pronto. Com esses quatro elementos, essas quatro expressões, agora é só substituir na expressão de dz dt. Ok? Substituindo, temos derivada de z em relação a t vai ser secante ao quadrado de y sobre x, que multiplica menos yx quadrado, que ainda multiplica seno de t. Seno de t. Mais a derivada de z em relação a y é secante ao quadrado, y sobre x, e a derivada aqui do arco que foi 1 sobre x, que ainda multiplica 3t quadrado. Vamos agora voltar à variável t. dz dt é igual menos vezes menos mais. Y é t ao cubo. Precisa anotar aí no caderno. Então, t ao cubo. X é cosseno t. Aqui é ao quadrado. Vai ficar cosseno ao quadrado de t. Seno de t. E esse menos vezes menos já coloquei aqui mais. Vezes secante ao quadrado. Y é t ao cubo. X é cosseno t. Cosseno t. Fecha parênteses. Mais. Aqui nós temos 3t quadrado. Então, 3t quadrado. Sobre x. X é cosseno de t, que multiplica secante ao quadrado de y sobre x. Onde, vamos substituir, onde y é t ao cubo. T ao cubo. E
y é t ao cubo. E x é cosseno de t. Cosseno de t. Pronto, acabou. Agora, colocando em evidência, está bonitinho, simplificar, fica a derivada de z em relação a t. Vamos ver o que nós temos em comum. Os fatores, botar em evidência. Temos t ao quadrado, temos cosseno de t e temos a secante. Então aqui a sugestão é t ao quadrado, cosseno de t, cosseno de t, e a secante também. A secante ao quadrado de t ao cubo sobre cosseno de t. Aqui nós temos agora o seno de t, tiramos, botamos em evidência um cosseno de t, aí vai ficar seno sobre cosseno, que é tangente. Tangente de t, vezes t. Então mais um espaço aqui, vezes t. Então fica t tangente de t. Mais t ao quadrado colocou em evidência, cosseno também colocou, e a secante ao quadrado do arco t ao cubo cosseno de t. Então aqui fica 3. Então aqui nós temos a derivada da função z em relação a t. Terceiro exemplo. Calcular a derivada de z em relação à variável u e a derivada de z em relação à variável v. Sabendo-se que z é dado por x mais y ao quadrado, onde x é escrito como o quadrado mais seno de v, e y é escrito como ln de u mais v. Aqui nós temos que z, observe o diagrama, z depende de x, depende de y. X depende de u, depende de v. Então, depende de u, depende de v. Y depende de u e depende de v. Quer dizer, y é escrito nas variáveis u e v, assim como x também. Então, nós temos aqui as variáveis independentes, as variáveis intermediárias, e aqui nós temos a variável dependente. Para derivar z em relação a u, como foi solicitado, vamos observar o caminho. Então, eu derivo z em relação a x, que multiplica a derivada de x em relação a u. Somando esse outro caminho agora, temos que a derivada de z em relação a y e a derivada parcial de y em relação a u. Então nós fizemos esse caminho. Repetindo, a derivada de z em relação a essa variável u, eu tenho dois caminhos. Um é a derivada parcial de z em relação a x, que multiplica a derivada parcial de x em relação a u, uma vez que x aqui é uma função de duas variáveis. Agora também tem esse caminho, mais esse outro caminho, mais a derivada de z em relação a y e a derivada de z em relação a u. Aqui faltou o derronte, é u. Agora nós temos também que a derivada de z em relação a v, agora esse caminho daqui, esse segundo caminho. Então vai ser a derivada de z em relação a x, derivada de z em relação a x, que multiplica
a derivada de x em relação à variável v, mais a derivada de z em relação a y, que multiplica a derivada de y em relação a v. Assim como foi solicitado essa derivada de z em relação a u, nós precisamos construir esses elementos para compor essa expressão, assim como a derivada de z em relação a v. Vamos analisar cada uma separadamente. As funções z igual a x mais y ao quadrado, x o quadrado mais seno de v e y ln de u mais v. Então, a derivada de z em relação a u vai ser a derivada de z em relação a x, a derivada de x em relação a u, mais a derivada de z em relação a y e a derivada de y em relação a u. Então, a derivada de z em relação a u vai ser a derivada de z em relação a x, mantém-se o y como uma constante. Então, vai dar 1. A derivada de x é 1, a derivada de y ao quadrado 0, porque eu estou derivando em relação a x. Agora, a derivada de x em relação a u, aqui eu tenho a v como uma constante. Então, a derivada de u ao quadrado, 2u. Mais a derivada de z em relação a y, x aqui funciona como uma constante. Então, a derivada de x é 0. E a derivada de y ao quadrado é 2y. Agora chegou a vez de derivar y em relação a u. Y é ln de u mais v. Então, a derivada do ln de uma função é a derivada da função sobre a própria função. Então, a derivada de y em relação a u, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0. Então, vai ficar 1 sobre a própria função, que é u mais v. Voltando à variável u, que é u e v, temos 1 vezes 2u, 2u, mais 2y, 2. O y é ln de u mais v, sobre u mais v. A derivada de z em relação a v, temos que a derivada de z em relação a x, a derivada de x em relação a v, mais a derivada de z em relação a x e a derivada, em relação a y, e a derivada de y em relação a v. A derivada de z em relação a v vai ser igual. A derivada de z em relação a x, nós temos 1. Derivada de z em relação a x, 1. Agora, a derivada de x em relação a v, a derivada do seno é o cosseno. Então, fica o cosseno de v. Aqui, a derivada de x em relação a v, o u mantém-se como constante. Então, aqui vai dar 0. E a derivada do seno é o cosseno. Mais a derivada de z em relação a y é 2y. Assim como antes, né? E agora chegou a vez da derivada de y em relação a v. Então, a derivada da função y em relação a v, que é y é uma função ln, é logarítmica, na base e. Então, nós temos aqui a derivada do logaritmo. A derivada de u aqui é 0, a derivada de v aqui é 1. Porque eu estou derivando y em relação a v. Então, vai ficar 1 sobre u mais v. Assim fica cosseno de v, mais 2 que multiplica y, onde y é ln de u mais v, sobre u mais v. Falaremos agora sobre a diferencial total de uma função. Temos uma função z que depende
de x e de y. Esse x depende de uma variável t e y também de uma variável t. Como nós vimos anteriormente, a derivada de z em relação a t vai ser a derivada de z em relação à variável x, que multiplica a derivada simples de uma única variável de x em relação a t. Somando a derivada de z em relação a y, derivada parcial, vezes a derivada simples, derivada de uma única variável, y, em relação a t, que é a derivada de z em relação a t. Multiplicando essa expressão por dt, nós temos que a derivada de z em relação a t, multiplicado por dt, fica dz, que nós denominamos de diferencial de z, diferencial da função, que vai ser a derivada parcial de z em relação a x, dx, mais a derivada de z em relação a y, dy. Expressão conhecida lá na disciplina Equações Diferenciais. Aqui diz o seguinte, que aqui nós estudamos a variação da função z, à medida que, se acrescentar valores ou decrescer valores, aqui o dx, que são os acréscimos ou os decréscimos, aqui, assim como o dy, que pode ser acrescido ou decrescido, o que é que vai acontecer com z? Quer dizer, nós estamos pesquisando aqui a variação de z. Então, nós calculamos a derivada de z em relação a x e multiplica pelo acréscimo ou decréscimo. Aqui, vamos calcular a derivada de z em relação a y e também vamos multiplicar o acréscimo ou decréscimo. Esta expressão é aproximadamente a variação de z. A variação de z é calculada pela f de x mais o acréscimo, vírgula, y mais o acréscimo que foi dado na variável y, menos f de x, y. Assim, demonstra-se que a variação de z é aproximadamente o diferencial da função z. O seguinte, se eu tenho a pressão é igual a nRT, quer dizer, PV é igual a nRT, então P é nRT sobre V. O que é que acontece com a pressão se nós aumentarmos a temperatura em 10%, né, e diminuir o volume em 5%? Isso aí eu vou pesquisar o dP, quer dizer, o diferencial de P, quer dizer, a variação da pressão, o quão ele aumenta naquele instante. Então, passaremos agora a ver um exemplo. Um material está sendo escoado de um recipiente, formando uma pilha cônica. Em um dado instante, o raio da base é de 12 centímetros e a altura é de 8 centímetros. Usando o diferencial, obtenha uma aproximação da variação do volume se o raio da base varia para 12,5 e a altura para 7,8. Observe que teve um acréscimo no raio de 0,5 centímetros, porque saiu de 12 para 12,5, e houve um decréscimo da altura, saindo de 8 centímetros para 7,8. Enfim, compare o resultado obtido com a variação exata do volume, que é o ΔV, e informe o erro entre esses dois processos, o processo ΔV e o dV. O problema proposto refere-se à pilha cônica.
Então vamos utilizar a fórmula, a expressão de calcular o volume de um cone, que é 1/3 de PR2H. O ponto inicial, o raio estava com 12 centímetros, enquanto que a altura estava com 8. Então aqui nós tivemos um acréscimo para 12,5, quer dizer, teve um acréscimo de 0,5, enquanto que isso no raio, enquanto que na altura teve um decréscimo e de 8 foi para 7,8, teve um decréscimo de 0,2. Precisamos agora calcular o diferencial de V, que é dado pela derivada de V em relação ao raio no ponto P, aqui dr, mais a derivada de V em relação a H no ponto P, dH. Aqui vai ser a derivada dessa função no ponto P, que é coisa muito simples. E o dr vai ser o 0,5, que foi justamente o acréscimo de 12 para 12,5. Aqui vai ser a derivada de V em relação a H, mantendo-se o raio como uma constante, calculado no ponto 12,8. E o dH, que no caso aqui foi um decréscimo, saiu de 8 para 7,8. Teve um decréscimo de 0,2, como decréscimo vai botar menos 0,2. Passaremos agora a calcular a derivada de V em relação ao raio, que vai ser, vamos manter um H constante, então a derivada de R quadrado é 2R, então vai ficar 2π sobre 3RH, o que acarreta que a derivada de V em relação a R calculado no ponto vai ser 2π sobre 3, R é 12 e H é 8. Simplificando aqui, nós temos 12 por 3 dá 4, 4 vezes 2, 8, vezes 8, 64. 64 π centímetro cúbico. Calculando agora a derivada de V em relação a H, que é essa expressão, vamos ter H, derivada de H é 1, então vai ficar π sobre 3 de R quadrado, o que implica que a derivada de V em relação a H calculado no ponto vai ser π sobre 3 e o raio, que é 12 ao quadrado, que nos dá 144 π sobre 3. 144 sobre 3 é igual a 48 π. Assim, dV vai ser igual a esse valor no ponto P que nós temos aqui, que é 64. Então fica 64 π, que multiplica o dr, que foi o acréscimo do raio, que foi 0,5, mais a derivada de V em relação a H, que é 48 π, que multiplica o dH, que no caso aqui foi um decréscimo de 8, saindo para 7,8, teve uma subtração de 0,2, ou seja, 7,8 menos 8, que é igual a menos 0,2, ou seja, teve um decréscimo de menos 0,2. Fazendo essas contas, 64 vezes 0,5, a metade de 64 é 32 π, menos 48, mais vezes menos, menos 48 vezes 0,2, vai dar 9,6 π. Fazendo essa conta, nós temos 22,4 π centímetros cúbicos, o que significa que fazendo essa variação, quer dizer, aumentando o raio de 0,5 e subtraindo a altura de 8 para 7,8, ou seja, um decréscimo de 0,2 e um acréscimo de 0,5 no raio, aconteceu uma variação de volume na ordem de 22,4 π cubo. De posse do diferencial de V, vamos agora comparar esse diferencial de V
com o ΔV, onde os dois são próximos, ou seja, são aproximados. Então, só para lembrar, V é π sobre 3 de R2 vezes H. Então, vamos agora calcular o ΔV, quer dizer, a variação do volume final menos o volume inicial. Aqui nós temos que vai ser o volume do raio mais o acréscimo, que é o dr, vírgula, a altura mais o acréscimo ou decréscimo, no caso aí o dH, menos o volume calculado no valor inicial R e H. Então fica dV vai ser igual, vou calcular V em 12,5, que é o raio mais o acréscimo. Aqui nós vamos ter H e o decréscimo, quer dizer, vamos calcular em 7,8, menos o volume calculado quando o raio é 12 e a altura é 8. Então fica dV vai ser igual a π sobre 3, o raio é 12,5 ao quadrado e a altura é 7,8, menos, agora vem o π sobre 3, no lugar de R é 12 ao quadrado e a altura 8. Fazendo essas contas, nós obtemos 22,25 π centímetros cúbicos. Então, podemos agora calcular o erro entre esses dois procedimentos. Quais são? O diferencial de V e a variação de V. Então, o erro encontrado, vou chamar de epsilon, que vai ser, em valor absoluto, a variação de V e o diferencial de V. Então, aqui vai ser o módulo de 22,25 π menos o diferencial de V, que nós calculamos, foi 22,4 π, que isso nos dá 0,15 π centímetros cúbicos. Então, mais uma vez, nós temos que a variação de V é aproximadamente o diferencial de V, ou seja, o erro foi de apenas 0,15 π. É só isso, bons estudos.